Boa noite. Me chamo Tiago Sena Rodrigues. Tenho 37 anos e sou nascido e criado no estado da Bahia, onde trabalho há mais de 27 anos como motorista de caminhão, fazendo fretes e no transporte de algumas cargas pesadas. Onde eu moro é zona mais rural, de interior mesmo, como dizemos aqui. E a maioria dos meus fretes são mudanças e transportes de animais, de criação e entrega de material de construções. Certa vez, um dono de um depósito aqui da região me chamou para levar uns cabos e umas linhas de madeira para uma casa grande que estavam fazendo. E quando ele me passou o endereço, eu vi que o lugar era onde ficava um casarão desses bem antigo, que há muitos anos ninguém fazia nada lá. Servia para o povo fazer mal feito e riscar as paredes. Mas o que aparecia, enfim, alguém iria reformar para viver. Quando cheguei para a entrega, vi que alguns homens vieram para descer a madeira e já guardar. E eu fiquei falando com o mestre da obra, que andava depressa. Só faltavam as madeiras e pintar as telhas e pintar tudo. Eu fiquei admirado com o trabalho que eles estavam fazendo ali, porque a lembrança que eu tinha daquele lugar era de uma grande ruína, e qualquer dia desse iria se acabar. Mas à minha frente estava um casarão que a pintura ficaria novo. Eu só não gostava dessa estrada onde ficava a casa, porque ela era conhecida por ser um local assombrado. Falavam em noite de lua cheia, podia-se ver um bicho que ali aparecia. Falavam que era um homem que virava lobisomem. E desde que eu era menino, se contavam as histórias sobre um bicho estranho que ali aparecia. Quando os homens já desceram tudo, eu arredei os pés de lá e desejei boa sorte aos novos moradores, porque eu mesmo não teria coragem de morar ali, mesmo sendo um lugar muito bonito. Uns dias depois, ficamos sabendo que o casarão, na verdade, ia se tornar uma pousada. E muitas cadeiras e mesas foram compradas e eu fui deixar lá. O lugar estava bonito demais, já terminado. E eu fiquei admirado quando vi. Só teve uma coisa que não gostei. Tive que ficar até anoitecer lá, porque eram muitas coisas para fazer, pouca gente para ajudar e descer as coisas que eu tinha trazido, mesmo comigo ajudando. Já era noite escura quando terminei, e para piorar, era noite de lua cheia. Eu pedi a Deus para acabar logo, mas quando o sol se foi, ainda estava na metade. Vi que teria que enfrentar uma estrada sozinho e no escuro, porque a estrada que levava para esse casarão era muito mal iluminada, e até chegar no asfalto
Era 20 minutos de estrada, o chão, e no escuro. Quando eu entrei no caminhão para ir embora, só via aquela lua amarela subindo e estava bem cheia. Eu me benzi na hora e pedi a Deus para me levar em segurança até em casa. Então liguei e fui. A estrada tinha muito buraco e não dava para ir rápido. Era aí do jeito que dava. E eu com os vidros fechados e sempre atento. Já mais ou menos a metade da estrada, para chegar no asfalto, eu vi um negócio estranho pelo retrovisor, mas achei que tivesse sido coisa da minha cabeça. Um pouco mais à frente, eu vejo duas luzes e era um carro pequeno que me seguia. E quando se aproximou, começou a buzinar. Eu olhei pelo espelho e vi as mãos do motorista fazendo um gesto, me mandando seguir. Quando chegamos no asfalto, perto de um bar que havia lá na frente, e parei. E o carro pequeno parou também. E de lá saíram dois homens com botas, que eu tinha visto que eram trabalhadores lá da pousada. Eles cuidavam da parte elétrica e vieram apressado para me falar algo. Um deles falou: "Pelo amor de Deus, o senhor viu que estava atrás do seu caminhão?" Eu falei que não, e ele continuou: "Tinha um bicho todo corcunda correndo atrás. Tinha um bicho todo corcunda correndo atrás. Era um bicho cheio de tufos de pelo, que quando a gente se aproximou, deu um pulo pro mato. Por isso, eu fiz um gesto para o senhor continuar. Eu achei ter visto algo, mas não vi direito. E eles falavam que era um monstro que estava me seguindo. Eu falei que acreditava, pois nessa estrada o povo dizia que aparecia coisas estranhas. E como era lua cheia, eu falei que poderia ser um lobisomem. Muitos meses depois desse ocorrido, a pousada já estava funcionando e ficou conhecida por ser um lugar muito procurado. O povo gostava de ir para lá, tomar banho no açude, fazer passeios de barco e dormir de rede com o vento que fazia, pois eu não gostava de passar por lá nem de dia. Imagine à noite. O pessoal da pousada conseguiu os postes até quase metade da estrada que levava até lá, mas ainda havia uma boa parte que era ainda escura. Assim diziam os que passavam nela, depois do pôr do sol. Uns 3 anos depois de tudo que me aconteceu, eu fui fazer um frete de algumas cadeiras e de algumas decorações e várias outras coisas para um casamento que iria se realizar nessa pousada. Fui deixar tudo um dia antes de acontecer e mesmo ajudando, acabei mais uma vez saindo de lá à noite. Mas não tão tarde, estava acabando de anoitecer. O problema foi que mais uma vez era noite de lua cheia e era daquelas luas que antes de ficar escuro, você já vê ela subindo, grande e iluminada. Eu rezei para todos os santos que eu lembrei na hora. Pedi a Deus para me livrar de todo o mal. E nessa noite não acabei indo sozinho.
em um carro pequeno, à minha frente, um casal que tinham levado algumas coisas de decoração e estava voltando na mesma hora que eu, porque tudo que eu queria não era voltar mais sozinho. Mesmo com o fluxo de carro voltando para ir para a pousada, a estrada continuava terrível e não tinha como ir rápido por conta da buraqueira. Foi quando o carro da frente parou e justamente no último poste comuns da estrada, o motorista saiu e gritou que o pneu havia furado. Na hora eu falei: pronto, agora lascou. Desci e fui ajudar ele, mas antes peguei um pé de cabra que eu tinha e fiquei atento a qualquer barulho. O homem ficou rindo e perguntando por que eu fazia as coisas tão rápido, mas eu não queria dizer o que eu tinha visto ali anos atrás e só ajudava para sairmos logo dali. Quando terminamos, eu voltei até o meu caminhão e só ouvi o grito da mulher só na minha frente, e ela apontou para o escuro e eu só vi aquele vulto bem parado na beira da estrada. Eles entraram no carro e o homem acendeu os faróis alto na direção da coisa, que se mexeu para se esconder. Eu corri até o caminhão e liguei. Fui saindo devagar e olhando para o mato. O carro passou e eu vi os galhos mexendo dentro do mato e eu olhei. E eu vi aquele bicho correndo de costa, mas para dentro do escuro. Era ele, o lobisomem. Tinha vindo atrás do meu caminhão anos atrás. Eu estava lá no mesmo lugar. Quando chegamos no asfalto, fomos a uma parte onde tinha umas casas e o casal do carro saiu desesperado, falando que tinha um monstro naquela estrada. Eu contei a eles o que tinha me acontecido anos atrás, e era por isso que eu estava tão apressado em sair dali. Não falei para não deixar mais ninguém nervoso, pois com medo já bastava eu. Nessa estrada já tiveram vários relatos de pessoas que disseram ver essa criatura. Teve até gente que um dia se armou quem virava essa coisa por lá, e eu conheci alguns dos homens que foram. Fiquei sabendo que eles acharam várias coisas, como pegadas em uma casa velha e uma trilha onde havia um descampado que eles ficaram. E à noite algo veio e eles viram. Em outra oportunidade contarei essa história. Por enquanto é isso. Até lá, cuidado com a lua cheia e boa noite.